noite. Deixa eu colocar a minha tela compartilhada aqui. Espero que vocês estejam vendo aí. Estamos aqui, que aqui sumiu já o... Para mim não tem nem o chat aqui. Talvez aqui, como é rápido. Ah, tá aqui, vê se ele abre aqui. Abriu, ótimo. Bom, espero que todos estejam vendo minha tela aí. E o que eu separei hoje para a gente ver se vai passar aqui, passou, é a parte inicial, pós a que o Ricardo falou, daquela preparação e planejamento técnico. A gente geralmente se depara com cenários mais ou menos assim. Dependendo do que vamos apresentar, eles podem ser uma entrevista, um pequeno telejornal, alguma coisa assim, mas o que nós precisamos e queremos desenvolver é algo que fique tão bonito quanto esse cenário que eu trago aqui para vocês. Seja ele, nesse caso de música, ou seja ele um cenário jornalístico, ou de uma entrevista, ou de apenas uma venda de algum produto. Por falar em venda de produto, nós temos visto ultimamente algumas lives de venda de vários tipos de produto online, ou cursos, ou enfim, coisas parecidas, que cada vez mais estão me surpreendendo a qualidade do cenário, as qualidades de computação gráfica que estão sendo utilizadas, mas principalmente a qualidade dos equipamentos de luz, ou seja, a iluminação é o grande barato hoje dessas lives, porque domina-se muito bem o quesito técnico eletrônico, que são os equipamentos, áudio e o nosso vídeo. Né? Bem ou mal, isso está dominado. Mas a iluminação para o streaming é que é uma coisa bem mais sutil e, de certa forma, difícil perto de quando você tem grandes orçamentos para grandes filmes, grandes programas de televisão, grandes redes de televisão, bem diferente. Então, assim, para o streaming, ele é mais peculiar. Então, podemos ter pequenos cenários, como eu mostrei antes, médios cenários, como esse de uma garagem, de uma live de 2 músicos, ou 3 músicos já consagrados, chegando numa banda, mas calma aí, Lacava. Espera aí, não é nada disso que eu vim fazer aqui. Não é nada disso. A minha realidade é essa. Eu tenho isso como cenário. Na verdade, eu tenho isso aqui. E isso aqui, como é que eu vou fazer para se transformar numa coisa bem melhor? Bom, aí o que eu vou te falar é que vai dar um pouquinho de trabalho. A iluminação vai te ajudar a resolver. Alguns equipamentos que eu selecionei aqui nessa lista, primeira lista de equipamentos, se fazem totalmente necessários, como AC. AC é energia elétrica, e eu te digo que você precisa checar a sua energia elétrica. A não ser que você só vá acender um ring light, no meu caso aqui eu tenho 2 bastões de luz de LED, e que eu posso... Opa, deixa eu ver aqui. Eu posso apagar ou acender, ou até mesmo estourar aqui, como vocês podem ver. Então, ele aqui está presetado, uma luz lateral, uma luz
como backlight aqui em cima. E, paralelo a isso, eu tenho um fundo que é um softbox que eu uso para ele espalhar essa luz para não chapar o fundo sobre o primeiro plano que sou eu. No caso do óculos, nesse caso aqui, vocês estão vendo, na verdade, é o reflexo deste aqui. Muito pouco... Ah, não, tem aqui, estou vendo aqui. O óculos é mesmo uma desgraça. Se a gente puder botar lente de contato, é o que ajuda. Tem uma perguntinha aqui. Eu queria que vocês podem botando as perguntas, e no final da apresentação aqui eu volto nelas. Mas podem ir jogando as perguntas para ninguém esquecer e depois eu venho fazendo na sequência as respostas, beleza? Então, extensões ou linhas ou prolongas, nome comumente chamado no mercado cinematográfico e no mercado de televisão, são as extensões e as nossas réguas de AC. Essa que está ali embaixo, uma branca ali. Só não sei se meu mouse está passando, mas se for, é essa que eu estou passando o mouse em cima. Essas réguas e distribuidores de energia elétrica. Por que quando eu falo para a gente, lá no primeiro item de ver o AC, é para a gente entender aonde a gente está para a carga de energia elétrica que a gente vai precisar com os equipamentos. Hoje em dia, com a maioria em LEDs, esse nível de preocupação diminui um pouco, mas não pode deixar de pelo menos dar uma olhada e ver no local que você escolheu ou alguém escolheu para ser o cenário da sua live, ele precisa ter pelo menos um AC mais controlado. Os refletores. Bom, eu comecei a falar, esses refletores de LED são esses que vocês estão vendo aí na ilustração. Esses dois, um RGB e outro de luz LED branca, talvez variável aquele ali. Não acredito que seja variável como esse que eu trago aqui, que é esse aqui, por exemplo. Então, os LEDs RGB e os LEDs de luz fria, eles ajudam e muito. Os softbox, esse que está ali embaixo e que eu botei aqui atrás, eles compõem o bafão, que a gente chama de bafão de luz. Ele chega fazendo uma luz geral. E esses LEDs eu uso geralmente, como eles estão aqui hoje, para recortar o cenário, deslocar frente e fundo, fazendo uma profundidade, como vocês podem ver. Aqui em cima eu tenho um LED, na verdade é um refletor de croica de LED. Então ele está aqui em cima, exatamente fazendo essa diferença entre a minha cabeça e o meu cabelo, lá daquele fundo de tijolinho que está lá atrás na parede. Para deslocar. Se eu não tivesse ele, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Olha lá. Só aqui o refletor me chapa a minha imagem com aquilo que está lá atrás, aproxima muito. Então, essa luzinha de cima, ele ajuda a recortar. No caso aqui tá aqui o meu ajudante aqui. No caso aqui, a minha testa precisa ser seca. Vamos ver se ajuda. Ajudou pouco aqui, né? Mas geralmente um paninho ou um lenço de papel você consegue secar, tá vendo? Diminui um pouco esse reflexo. Isso por conta do suor. E aí vai depender de cada pessoa, tá? Outras luminárias diversas e lâmpadas extras, eu trabalho sempre com isso, né, na manga, ou seja, em um lugar separado, para que na hora que eu comece a compor o meu cenário, eu comece a acender ou precisar acender luzes diferentes. Nesse caso aqui hoje, que eu falei para vocês e demonstrei que ia acender esse LED à minha direita, à esquerda de vocês, eu tenho aqui uma luz de tungstênio. Eu apaguei ela aqui. E as duas luzes
de LED e tungstênio, isso foi bem de propósito aqui, eu trouxe com elas têm diferentes temperaturas de cor. E eu equalizei, normalizei, ou seja, cheguei ao LED, ele tem um controle remotozinho, onde eu consigo chegar a acender a intensidade e também a temperatura de cor desse LED. Com isso, eu consigo equalizar, né, homogeneizar a minha luz no cenário e fazer com que a luz fique igual, vinda de equipamentos diferentes, com materiais diferentes, ou seja, uma de tungstênio e a outra aqui de LED. Tá? Mais ou menos é isso. E aí a gente começa a acender a nossa luz. Primeiro, vista essa lista que eu passei agora, nós temos a montagem. E a montagem acontece, no meu caso, em qualquer live que eu produza ou participe, seja de música, seja uma entrevista, seja uma venda, seja qualquer coisa, eu produzo ela em montagem, ou seja, eu começo a realizar o meu evento 2 dias de antecedência. Com uma semana ou outra, você faz uma visita nessa locação. Visitando a locação, você já define mais ou menos o que você vai precisar de equipamento. Então, você já, nesses 3 dias antes, esses 2 dias que antecedem o dia da live, eu chego com o equipamento já previamente pensado. Faço a minha lista e levo os equipamentos. Começo a montagem e, se der tempo naquele dia, a gente faz uma pré-afinação. No dia seguinte, aí sim, ou seja, na véspera do evento, eu já entro então com todo o equipamento de luz, com os equipamentos de áudio que já estão passados e ligados. Nós temos o primeiro pré-light, ou seja, eu acendo luz com os meus talentos no palco, sejam banda ou seja apenas um participante, uma pessoa que esteja querendo, por exemplo, vender algum tipo de curso ou quer fazer algum tipo de palestra ou workshop. Faço quando é uma pessoa só, um curso, uma palestra e tal, talvez, se a pessoa for muito ocupada, não tenha o tempo, eu boto um standinho, ou seja, algum técnico meu vai para o lugar do apresentador e eu faço as medições, faço as marcações de luz e recorto a luz como eu queira. Após isso, a gente tem, então, esse pré-light. No caso de banda, eu faço uma passagem de som mesmo. A banda toca pelo menos 4 ou 5 músicas na sua íntegra e depois a gente discute mais ou menos a sonoridade que está gravada. A gente sempre grava esses eventos, né? Então, depois a banda escuta e tal, vê se aquilo que estava no in-ear deles, eles estão escutando na gravação que eles acabaram de fazer e tal. Um detalhe pode ser novo para uns, pode não ser novo para outros, é que a gente não usa um PA nessas lives. Alguns músicos já me pediram, você abre... talvez, dependendo do músico, você abra a mão de colocar um monitor de palco perto dele, para ele não precisar usar in-ear e tal. Mas o conceito de live, você praticamente não utiliza o PA, porque você não vai ter público. E segundo, o que atrapalha muito você mixar uma banda já num lugar, num espaço reduzido, menor, mas que também não tenha público. A reverberação no ambiente vai ser grande, pode ser grande,
e isso pode prejudicar a sua mixagem. Então, quando você coloca todos os músicos com in-ear, isso deixa o técnico de mixagem muito mais tranquilo para resolver outros tipos de problema. E resolver problemas artísticos, não problemas técnicos, ou seja, corte de frequência, tirar alguma coisa, enfim. Então, isso facilita muito a vida de quem está mixando. E o conteúdo, ou seja, a qualidade do seu produto, tende a aumentar, tá bom? Aqui. Mas aí a pergunta que pode aparecer para vocês, e que eu estou falando aqui de bandas e tal, mas Lacava, e a grana? Eu faço isso tudo também sem grana? Sim, a resposta é essa. Você faz isso com grana e sem grana, porque independe da verba que você tem, o nível de qualidade do seu trabalho é um. E o conteúdo e o orçamento daquela live é outro. Mas a sua qualidade, o seu serviço é que vai ser, que a gente está montando aqui agora, está mostrando como fazer. E isso vai ser mostrado, você vai perceber e o cliente vai perceber, ou mesmo você, se você for o seu próprio cliente, você vai ver o resultado depois. A hora que você der o play lá para reprisar a sua live, você vai ver que a sua qualidade bom, sempre a gente vai querer um pouquinho mais, né? Mas a gente vai ter obtido uma qualidade satisfatória que seu cliente ou você esperavam, e para o próximo a gente vai imprimir um pouquinho mais. Então, é o que eu sempre falo aqui, uma listinha pequena de procedimentos e resultados, né? Ou seja, o que a gente quer e o que a gente espera obter. A gente vai sempre usar o que a gente tiver, seja refletores profissionais, refletores for consumer, ou pro consumer, como eu gosto de falar, são refletores quase profissionais, ou até mesmo luminárias caseiras. No caso, deixa eu ver se ele vem até aqui. Uma luminária uma luminária de canto de parede, uma luminária de criado mudo, de mesinha de cabeceira, que eu estou usando aqui. É a melhor solução? Nem tanto, mas a que eu me propus para fazer essa luz, para que vocês pudessem perceber que até com isso aqui eu posso fazer. Sem isso, fica bom? Não fica bom. Olha só, o meu lado aqui já escureceu, o fundo lá, o amarelo lá, a caixa é branca, mas tá imprimindo amarelo. Então, aí eu acendo aqui, dá uma disfarçada, eu fico melhor na tela, estou aqui melhor. Tenho que mostrar para o meu talento que eu não posso ficar gesticulando como eu gosto de fazer, porque acaba criando sombras, né? E é isso que a gente menos quer no nosso vídeo. Eu quero mais é que o meu telespectador, o espectador que está aí do outro lado, não perca a imersão no meu conteúdo. Ou seja, que ele não perca atenção sobre o que eu estou falando. Seja o que for, uma música, uma venda de curso ou um workshop sobre streaming. Então, você vai iluminar com o que você tiver. E a partir daí que você vai implementando novos desafios e implementando novos equipamentos. Primeiramente, você tem que iluminar o cenário. Acenda a luz. Acenda a luz. E logo depois, ligue a sua câmera. Por que ligar a câmera? Porque esse nosso olho tem uma leitura completamente diferente dessa câmera, por exemplo, que eu estou usando aqui. Não é uma câmera high-end, nem broadcast, é uma câmera, uma webcam que eu estou usando nesse momento. E, para vocês terem ideia, eu olho para trás, a caixa que vocês estão vendo lá, amarela, ela para mim está branca, no máximo um pouquinho creme.
mas vocês estão vendo ela amarela. Por quê? A leitura do meu olho corrige aquilo lá e essa câmera aqui não corrige. Ou seja, a luz que está voltando, batendo lá e refletindo na minha retina é uma luz próxima do branco com bege. Mas a leitura da webcam, que é bem inferior, ela está lendo um amarelo. Então, você precisa sempre, a hora que você começa a iluminar o seu cenário, ligar a câmera para ver a leitura, ou seja, o resultado daquilo que você está colocando no cenário vai ser refletido exatamente na câmera que você tem. Repare bem, isso que eu estou falando você vai abrir a câmera e vai perceber o que está lá dentro, o que está na leitura dessa câmera. Seja ela no monitor ou no próprio viewfinder da sua DSLR, por exemplo, ou no seu monitor do computador, se você estiver usando uma webcam. Se preocupe num segundo momento em acender o seu talento, ou seja, a pessoa, a banda ou pessoa que estará ali na frente das câmeras. E aí que você vai começar a recortar todo o seu cenário. Fazer luz de fundo, compondo, talvez uma luzinha de LED RGB no fundo, acendendo talvez alguma parede branca ou colorida, o que tiver ali e tal. Compor sempre o seu fundo com cor ajuda muito a destacar o fundo do primeiro plano. E aí sim você vai precisar iluminar o seu primeiro plano, que no caso é o seu talento. E ver sempre o seu resultado no monitor ou no viewfinder, para você ter exatamente noção do que está acontecendo. E o resultado daquele quarto todo bagunçado pode se transformar nesse resultado que vocês estejam vendo aqui agora. Um quarto, lógico, mais arrumado, mas mais bem iluminado. Eu acredito que seja a nossa utopia ou o nosso target, ou seja, onde a gente quer chegar. Podendo até chegar num quarto com uma parede, como vocês podem ver, escura, mas com uma luz azul que pode destacar esse fundo e produzir esse distanciamento entre o primeiro plano e o último plano. Não se esqueça nunca de experimentar. Eu acho que isso é a condição mais importante, seja na mixagem de som e seja na iluminação e no uso de câmeras. Experimentar, testar, ter tempo para testar e aprender com os seus próprios, não erros, mas com os seus próprios equipamentos, para você poder saber qual é o limite do equipamento que está na sua mão. E aí, esses experimentos te dão não só ideia e noção exata de como esses equipamentos vão se comportar, como também aguçam a sua criatividade, podendo usar esses equipamentos de formas diferentes e criando outras soluções para pequenos problemas ou até grandes problemas. E sempre lembrando que a sua próxima live sempre vai ser melhor do que a live de hoje. Ok? Bom, e aí a gente entra um pouquinho nas minhas experiências com lives que começaram em final de março de 2020. Nós tínhamos essa garagem aqui na nossa produtora e a gente queria fazer, na verdade eu queria fazer uma live e o dono da produtora, na qual tem um espaço pequeno aqui de mixagem de som para TV e cinema, ele estava relutando com a ideia, nada tinha acontecido ainda e tal, e eu tive um insight de produzir
lives de bandas da cidade de onde eu moro, que é Petrópolis, e conheço algumas bandas que tem na cidade e eu acabei ligando para um deles e oferecendo, falando, cara, vamos fazer, eu tenho aqui 3 câmeras, um equipamento de streaming e tal, e vocês têm a banda de vocês e o equipamento de áudio de vocês. Vocês topam? Aí os caras toparam, aí começou a nossa saga em produzir a nossa live dentro de uma garagem de 4 metros por 3 metros e 20. E era isso aí 3 dias antes da gente colocar no ar. E a gente achando isso uma loucura, muito feio, muito ruim. E aí no dia seguinte a gente já clareou um pouquinho mais. A gente conseguiu imprimir um conceito com outro tipo de luz, acendeu mais luz. E no dia seguinte, quando a gente começou a live às 7 da noite, nós produzimos todo o palco, que foi dentro dessa garagem que vocês estão vendo, às 10 horas da manhã, e às 7 da noite a gente entregou para a banda atacar dessa maneira. É o mesmo espaço, é a mesma garagem, e a gente conseguiu mexer com o mercado de músicas, ou seja, o mercado dos músicos. Eles se empolgaram e durante essa live, eu pensei que eu fosse fazer só essa live, eu acabei recebendo um telefonema, que eu só fui ver depois, horas depois, e outras pessoas que estavam na produção com a gente, já recebendo telefonemas de outras bandas querendo tocar no dia seguinte ou 2 dias depois. E no auge da primeira onda da pandemia. Então, assim, uma loucura. Não tinha ainda vacina, não tinha nada. E nós o quê? Apenas com máscara e álcool gel o tempo todo. E aí partimos para uma semana depois, já num outro espaço. Aí a gente ganha parceiros, as pessoas querem também se mostrar. Uma outra banda, já com outro tipo de câmera, já com uma câmera semi-profissional. E mais, eram 3 câmeras handheld, handcam, semi-pro, e mais uma Blackmagic. Então, tínhamos 4 câmeras. E o equipamento que a gente usa agrega também celular. O celular de qualquer pessoa, por Wi-Fi, ele pode se transformar numa câmera. E esse equipamento que a gente usa pode embarcar, agregar, né, ancorar, melhor palavra, até 128 iPhones. Android ele não reconhece. Só iPhone. Então a gente podia botar até 128. A gente começou a fazer essa brincadeira, mas de colocar iPhones, mas não funcionava bem porque nós éramos uma produção de 3. Éramos 3 fazendo tudo. Áudio, vídeo e luz e câmera. Então, assim, a gente não tinha e também não queria juntar muita gente para fazer um evento de streaming desse se transformar num mega evento, pelas condições dos protocolos de Covid, né? Depois, ganhamos um outro espaço, fomos para um outro espaço com os mesmos 3. Aí a gente aumentou para 4 pessoas. Tinha uma pessoa que chegava, montava antes, ela ia embora quando a gente começava a trabalhar. Então, sempre na hora da transmissão, éramos 3 de background e mais essas bandas. Até o ponto que nós tivemos que colocar 2 bandas num palco. E o palco era nada mais, nada menos do que uma cervejaria. Vocês podem ver essas partes no fundo da foto, são onde a cerveja é filtrada e a cozinhada fica para um outro espaço para o lado aqui que não está dando para ver. E a gente, num dia, colocou 2 bandas
ao mesmo tempo. Uma banda tocou uma hora, depois outra banda tocou outra hora. E para o desespero do técnico de som, um momento as duas bandas quiseram tocar juntas. E foi um evento, de novo, com 4 câmeras, uma mesa de som digital de 48 canais e todo mundo de in-ear. Então, assim, som acústico, somente o das baterias. Então, o resto era quem estava lá dentro não escutava nada, a não ser quem estivesse com fone in-ear, os músicos, né? E os 3 da produção que tinham fones de ouvido escutando o resultado da mixagem. E agora a gente fala um pouquinho das câmeras. Como eu gosto de falar, vá com o que você tiver. Nesse momento aqui, eu estou com uma webcam da Logitech. Não lembro exatamente o modelo dela, mas eu sei que a numeração dela é 720. Não sei se é HD, não sei o quê. Alguma coisa 720. 720. Enfim. Mas a gente pode ir com qualquer câmera. Hoje os telefones celulares estão melhorando. E estão até melhores que essa webcam que eu estou usando aqui. Eu trago aqui 3 sugestões de webcam que eu, na minha opinião, acho são incríveis. 2 da Logitech, essa que eu estou mostrando aqui, essa à esquerda da tela, uma Logitech que é a que eu estou usando aqui, e essa outra Logitech no canto direito meu da tela aqui, de vocês também. Canto direito da tela é uma Brio 4K. As duas com diferentes preços e tamanhos quase idênticos. 10 centímetros, 12 centímetros de comprimento e 4 centímetros de altura. Uma câmera custa em torno de R$400 a R$500, dependendo da loja, e a outra câmera em torno de R$3.600. Estou fazendo essa minha live através dessa câmera mais baratinha e eu não sinto muito a diferença. No caso de uma live de um evento, dependendo do que seja, eu uso câmeras com um poder de sensibilidade maior e um poder de profundidade, ou seja, as lentes, no caso, poder trocar lentes ou incrementar câmeras com lentes diferentes é um diferencial muito grande na sua qualidade. A gente tem que lembrar que o resultado de uma live, o resultado de um streaming, é da mesma forma que nós fabricamos qualquer tipo de audiovisual. O resultado será sempre um conjunto dos somatórios de todas as etapas que você percorreu, desde o seu planejamento, desde a ideia, planejamento, pré-produção e a produção propriamente dita e a execução da live. O que eu gosto de deixar para os ouvintes que estão sempre fazendo o tipo de pergunta é que vocês não parem, não brequem, não parem, não criem um stop, ou seja, não relutem pela falta de recurso. Isso tem que ser um impulsionador para você ir à frente. Os recursos pequenos, médios ou grandes vão depender do momento em que você está vivendo. Esse momento pode ser o início de uma grande trajetória. Então, não pare nesse início. É a hora mesmo de colocar a roda para girar, porque, com certeza, se você tiver bem afim de fazer um tipo de audiovisual que seja streaming ou seja ele pós-produzido, o início é com o que a gente tem. E depois as coisas vão surgindo na sua frente. E lembre-se do mais importante, o conteúdo. O conteúdo que você quer passar para a sua audiência é o mais importante. O mais importante não é a câmera ARRI
ou a câmera Sony mais poderosa do mercado, não é a Canon 5D, não é a GH4, não é a Alpha 7 2S, que está no momento bombando, ou estava, né? Tem a Alpha 7 III, e, enfim, sempre vai ter uma câmera nova. Da mesma forma que sempre vai ter uma luz nova, uma luz diferente, um equipamento de luminosidade que ilumine diferente. Vai sempre ter um software para você regular e alinhar a sua luz, que você pode trabalhar com o seu laptop, com sua mesa de luz, e que você possa fazer. Mas isso não pode ser um impedimento se você não tenha ele. Eu mesmo aqui estou com um bastão de luz de LED e uma luzinha de tungstênio. E estou conseguindo fazer. Tem um backlight aqui e um softbox atrás de mim. Eu poderia não ter o softbox. Eu poderia não ter o LED. Aí eu traria 2 tungstênio e traria essa luz dicróica que alinharia ela aqui. Ficaria... aqui que eu estou vendo. Eu sempre estou vendo a sombra e vendo o recorte dela aqui. E é isso. O conteúdo que eu estou passando para vocês é que é o mais importante. Antes da live começar, eu tinha pensado, eu podia gravar o som e transformar isso num podcast. Bom, ia ter suas limitações, porque não ia ter o vídeo, eu não ia mostrar esses slides que eu mostrei para vocês, mas o conteúdo, na sua essência, estaria aqui em áudio. E isso tem que ser o mais importante. Você entregar para a sua audiência o seu conteúdo mais importante. Seja em câmeras poderosas, como essa Blackmagic que você tem na sua esquerda, ou uma Handicam à sua direita, ou uma DSLR da Canon, ou uma outra DSLR da Canon no outro canto, e as duas fazendo o quê? O que as pessoas estão ali nessas fotos mostrando é o conteúdo que elas querem mostrar, independente das suas câmeras, ou cameretas pequenas, como essa Pocket Cam na sua direita. E é isso. Vai com tudo, porque o conteúdo é que é o grande diferencial. Eu sou Eduardo Lacava